Olha, o que mais tem é gente chamando os movimentos negros de identitário. E durante muito tempo eu me incomodei com isso, mas vamos falar aqui hoje sobre isso. Então, vem. Olá, gente, bem-vindas ao Adodi, bem-vindos ao Adodi. Se você não está inscrita nem inscrito nesse canal, aproveita para se inscrever agora. Please, se inscreve. O que custa, gente? O que custa? O que custa? Se inscreve porque a inscrição ajuda o canal a crescer e o Adodi tá aí com 656 até este momento que eu estou gravando o vídeo. Inscritos, o que custa a gente chegar nos 1000, né? Vamos chegar lá nos 1000 e deixa o like, que like também divulga o vídeo. Se não gostar, dá dislike, que também é engajamento. E durante o tema vai comentando, porque é importante. Meu nome é Giovanni Vicente, se não me conhece, vai lá nas redes sociais me seguir, ver o que eu posto, o que eu curto e bora pro tema. Nos últimos tempos tem sido muito comum eu ouvir, e acho que vocês também, pessoas negras, de outros movimentos sociais como LGBT, enfim, mas vou focar na questão racial, porque é o mês da consciência negra. Estou fazendo um vídeo por dia sobre isso, então se inscreva para acompanhar e ative o sininho. E aí, usar o termo identitário para se referir aos movimentos negros, de resumir a gente mesmo a um movimento identitário, como se os movimentos negros fossem apenas um movimento identitário. E de muita gente que usa esse termo de forma, assim, à torto e à direito, beirando o conservadorismo para taxar a gente de identitário, e a pessoa que está taxando a gente não rever seus preconceitos, não rever seus racismos e ficar numa posição de conforto só taxando a gente de identitário. E aí eu já quero dar uma porrada na cara de muita gente fazendo uma questão, uma pergunta. Como que eu vou chamar movimentos negros de identitário? Aqui no Brasil, vamos usar o nosso país como exemplo, que tem um histórico de mais de 300 anos de escravidão. Nós aí, se formos contar desde a época da invasão dos portugueses até os dias de hoje, de 1500 até hoje, 2019, a nossa história é composta muito mais por escravidão do que por liberdade. Por mais que essa liberdade possa ser questionada, porque não é tão liberdade assim. Mas, aquele sistema de escravidão, até hoje, ele é a maior parte da nossa história. Como que eu vou chamar esses movimentos negros de identitários se a nossa história ela é uma história, em essência, de desigualdade racial? Quando eu digo em essência, não é de natureza, de natural, mas foi construída em cima disso. Desigualdade racial. Porque muita gente taxa o movimento negro, os movimentos negros, porque são muitos de identitários, porque acreditam que a gente só está pensando a questão da identidade e que a gente só quer fazer as pessoas negras se reconhecerem como negras, que todas as pessoas negras tenham esse reconhecimento, porque sim, existem pessoas negras que ainda não gostam de usar a palavra negro, que não gostam de se enquadrar nesses termos e que querem se afastar e se embranquecer ao máximo possível. E sim, movimentos negros querem fazer com que as pessoas negras reconheçam suas identidades, e a gente luta por todas as pessoas negras. Os movimentos negros lutam por todas as pessoas negras, as que já se reconhecem como negras, como as que não se reconhecem como negras. Porém, reduzir isso e as lutas negras a uma questão apenas identitária é ser muito desonesto. E aí eu vou usar essa palavra mesmo, desonesto com a história do Brasil e com a história do povo negro no Brasil. Desonesto e racista, porque já beirou o conservadorismo e o racismo, essa coisa de ficar taxando os movimentos negros de identitário o tempo todo, a todo custo. Quando a crítica é feita para dizer que alguns movimentos só estão pensando a questão individual ou apenas a questão da identidade, sem pensar a coisa mais ampla, a questão social, tudo bem, mas aí é que está o problema. Eu só vejo gente taxando de forma muito generalizada os movimentos negros como identitários. E aí é que está o meu incômodo, porque não tá dando, sabe? Chega, eu me incomodo muito. Já tinha falado sobre isso em outros momentos e nunca tinha elaborado nada sobre, porque eu estava aguardando ter um pouco mais de leitura sobre isso. E vou deixar aqui nos links, na descrição, links de textos que concordam comigo e textos que discordam, para vocês terem outras visões e criarem suas próprias concepções. Mas não dá para chamar as lutas negras de apenas identitária. Acabou de sair um dado do IBGE dizendo que pessoas negras continuam ganhando muito menos que pessoas brancas. E saiu também uma pesquisa de que as pessoas negras já são maioria na universidade.
Esse dado sobre as universidades, eu vou depois fazer um vídeo sobre isso, porque eu acho que tem alguns problemas aí. Tem muita coisa aí que a gente, porque, enfim, a mídia noticiou isso de uma forma muito tendenciosa, não falou sobre as fraudes nas cotas, a questão da autodeclaração e enfim. Mas, supondo, mesmo que mais pessoas negras estejam na universidade, e realmente estão, tem muito mais pessoas negras nas universidades se comparado ao tempo, alguns anos atrás, nós, mesmo assim, continuamos recebendo muito menos que pessoas brancas. E essa pesquisa, inclusive, disse que mesmo uma pessoa negra que tenha diploma de curso superior, ela ainda vai receber menos que uma pessoa branca. E aí é que o IBGE está entendendo pessoas negras como pretos e pardos. A gente tem um problema de desigualdade que é racial, principalmente racial. E aí tem as questões de gênero e de sexualidade perpassando e atravessando isso, mas a raça sempre está ali atravessando, sempre atravessando. E aí a gente tem esse problema de uma desigualdade racial. E aí o meu incômodo com a questão de taxar os movimentos negros de identitarismo é porque perde de vista toda a luta negra contra essa desigualdade que é histórica, que é reflexo desse momento de escravidão e que se perpetua e se alimenta até hoje dessa desigualdade, sabe? As pessoas negras, os movimentos negros estão lutando por acesso à educação, por acesso à saúde, por igualdade salarial, por dignidade na vida humana, pelo fim da violência policial, que é uma violência racista e que tem um foco e sabe onde vai atingir. É uma luta contra uma opressão racial que está estruturada para manter uma desigualdade racial e que vai muito além de uma questão de identidade, porque mesmo que eu não tivesse uma consciência da minha negritude, eu continuaria sendo atingido pelo racismo da mesma maneira que uma pessoa que tivesse consciência, que tenha consciência sobre esse racismo e sobre a sua negritude, sobre a sua identidade. Então, assim, esse termo identitário me incomoda muito porque eu já enxerguei que estão usando de uma forma conservadora e racista. E estou dizendo de forma geral, tá? Existem críticas, sim, a alguns movimentos negros, pessoas negras criticando essa coisa identitária liberal, que dialoga com o capitalismo, que só pensa as identidades, que só pensa questões mais individuais. E essa crítica existe. O que eu estou dizendo aqui é de pessoas usando esse termo de forma generalizada, e aí pessoas principalmente brancas, usando esse termo de forma generalizada para taxar movimentos negros e outros movimentos apenas como movimentos identitários. E aí você ignora toda a desigualdade racial no país, você ignora todo o histórico do país, que é um histórico de escravidão, de marginalização absurda das pessoas negras, de não acesso ao mercado de trabalho, de não acesso à saúde, de não acesso à educação, de viver em péssimas condições de vida, de não ter saneamento básico. Como que uma luta dessa é só uma luta identitária, sabe? É ser muito racista, é ser muito desonesto, é ser muito... Só sei que não dá, sabe? Eu não suporto mais ver esse termo identitário quando aplicado de forma tão equivocada e tão desonesta. E eu preciso saber se você concorda comigo, se você discorda de mim. Deixem um comentário, um texto, escreva alguma coisa, porque a gente precisa falar sobre isso. Não dá para deixar só as pessoas que estão taxando os nossos movimentos de identitários falando. A gente precisa dar uma resposta. E essa é a minha resposta. Eu não sei a quem esse vídeo vai chegar. Se 10 pessoas assistirem já está incrível, mas é isso. As nossas lutas não são apenas identitárias. Quando você olha o histórico desse país, que é um histórico de desigualdade racial fortíssima, fortíssima. Então deixa o seu comentário, se inscreve neste canal, deixa o seu like, vai ler os textos que eu deixei na descrição para você ter outras visões, outros textos e outras perspectivas sobre o assunto. E de novo, se inscreve no canal. Beijos.